Oi, aqui é o Antônio e essa é a quinta aula do curso 24 horas de 3D Max. Para a prática dos comandos apresentados do Edit Poly. Quais são esses comandos? Quais são esses comandos que ficam dentro do Edit Poly? O Inset e o Extrude. Vamos alterar as faces, as edges e os vértices, utilizando o comando Inset e Extrude. Ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar um detalhe aqui, que a partir de agora, todo início de trabalho, a gente vai configurar a unidade de medida, tá? Vamos lá, vou mostrar onde é. A gente vai lá no Customize, que significa customizar o nosso programa, a nossa interface gráfica, toda a parte de edição, de personalização do programa, a gente vai fazer aqui no Customize, customização. E dentro do botão Customize eu vou em Unit Setup, que é a configuração de unidades. Clicando ali vai abrir essa janela, Unit Setup. Quando ele fala aqui Display Unit Scale, ele está dizendo para mim qual a unidade de medida que vai aparecer na tela. Visualizando em centímetros, em milímetros ou em metros. Eu gosto de deixar em metros, tá? E a unidade de medida do sistema, o que ele pergunta assim, 1.0 é o que? É 1 metro, 1 centímetro? Então uma coisa é você enxergar a unidade de medida em metro e outra é definir que uma unidade é centímetros, tá? É 1 centímetro. Então vou deixar aqui como uma unidade é 1 centímetro, ok. E eu vou enxergar lá no meu botão, quando eu for trabalhar com as medidas, eu vou enxergar em metros. Eu gosto de trabalhar assim em metros. Acho uma escala média que resolve os trabalhos de escalas grandes, como projetos de prédio, de loteamento, e também eu consigo dar conta da decoração de interiores, que tem medidas de mesa, cadeira, com a mesma medida, entendeu? Trabalhando com metros é legal, eu acho que a gente consegue um ponto médio interessante. Vamos lá. Então, recapitulando, Customize, Unit Setup, métrico, System Unit Setup, uma unidade é 1 centímetro, tá? Ok e ok. Dessa forma, fica bem tranquilo para a gente trabalhar. Agora vamos com o nosso exercício para praticar o Inset e o Extrude, comandos do Edit Poly. Vou maximizar a Viewport e fazer um Bots. Primeiro eu vou puxar aqui o Bots no visual, sem informar as medidas. E agora eu vou no Modify, aqui em cima, e vou informar as medidas que eu quero, tá? Essa é a forma que eu trabalho. Eu crio bots na mão primeiro, vou fazer novamente, Create, Bots. Eu puxo aqui um bots mais ou menos no formato que eu quero e vou ao Modify para modificar essas informações. Tá? Aqui no histórico fica a relação de ações que a gente está executando nesse comando. E aqui estão as medidas. As medidas serão as seguintes, 0,45 por 5 de altura. Ok? Essa é a peça. O bots. Eu vou apresentar aqui 3 novas informações no processo de criação do bots, tá? Que são segmentos, segmentos. O que são segmentos? Eu vou apertar F3 aqui para a gente enxergar em aramado. Se eu aperto F3, eu ligo e desligo a visualização de shade, de preenchido. Aí fica preenchido ou aramado, tá? O wireframe. Eu vou deixar aqui em wireframe para a gente ver o que são segmentos. Segmentos são as edges, são as arestas. Então, comprimento, largura e altura, tá? Length, width e height. Segmentos. Então, todos estão 1. Eu vou alterar o primeiro aqui no comprimento. Vou aumentar a quantidade de segmentos no comprimento, tá? Veja o que vai acontecer no bots lá. Olha lá, ó. 1, 2. Eu vou adicionando divisas nesse bots. Quanto mais dividido,
mais opções eu tenho para o Edit Poly, porque é a partir dessas divisões que eu vou utilizar o Edit Poly. Tá? Vou deixar aqui 2 e mais 2 no outro sentido. Tá? E esse aqui é na altura. Ó, tá a altura sendo preenchida de segmentos. Tá? Na altura a gente não vai querer, vou deixar 0 aqui. O 1 é o valor mínimo, porque ele conta... O da base ele não conta, e a partir da base ele conta o próximo segmento. E nos outros eixos a mesma coisa. Então, novamente, vou colocar aqui 2 segmentos e mais 2 segmentos no outro eixo. Na altura a gente não quer. Tá? Então a gente dividiu o nosso bots em mais segmentos. Quando eu aperto o Shade, ele não aparece para mim esses segmentos. Tá? Para a gente ver que ele está na estrutura do bots. Se eu aperto F4, aí sim eu enxergo Shade mais aramado. Tá? Tanto que ele está dizendo aqui, ó, Edge Faces, as faces marcadas. Quando eu desligo, ele, olha lá, ó, tá? Ele some. Então F4 aparece para mim a estrutura do bots. F3 ele aparece em aramado ou shade. Então, desse jeito a gente vai precisar, neste momento, com esse exercício, a gente vai precisar trabalhar em aramado. Tá? Depois que eu criei o bot com 45 por 45 e 5 de altura, coloquei 3 segmentos no comprimento, 3 segmentos na largura e deixei um segmento só na altura, a gente vai converter para poly. Para converter para poly, botão direito, Convert to Edit Poly. Já foi apresentado. Nota que o nosso Modify, isso aqui é importante destacar. Estou aqui no Modify e o histórico de ações que tinha aqui o bot sumiu. Sumiu as medidas do bot, não estão mais aqui. Porque quando eu converto para poly, eu perco as propriedades iniciais do bot. A gente parte para um outro tipo de trabalho. Agora ele foi para dentro do Edit Poly e eu perdi aquele processo que eu tinha. Então, ao converter para poly, eu não tenho mais acesso às edições primárias do bot com valores e medidas. Agora eu vou editar esse bot na sua estrutura, nos seus subobjetos. E quais são os subobjetos? Os polygons, as edges e os vértices. Tá? São os 3 principais que a gente vai trabalhar aqui. Depois a gente fala dos outros 2 aqui. Então, para começar o nosso trabalho aqui, após ter convertido para poly, a gente vai selecionar o polygon. E qual... A gente vai selecionar, vai clicar no botão Polygon e vai selecionar essas faces, esses polygons aqui, ó. Tá? Tá selecionado aí, ó. Eu vou mudar a cor do bots para aparecer melhor esse vermelho aí. Deixar ele verde, porque quando eu colocar ele vermelho agora a gente vai ver. Então, 2, se eu não, igual nos arquivos do Windows, se eu não pressiono Ctrl, eu não consigo adicionar a seleção. Então eu vou apertar Ctrl, vou selecionar o primeiro, apertar Ctrl e vir adicionando a seleção. Tá? Só que eu vou fazer isso aqui de baixo. Ó. Vou selecionar as faces de baixo. 1, 2, opa, essa não, 3, 4. Essas 4 faces serão selecionadas. E agora eu vou dar o comando Extrude, que a gente já conheceu. Isso. E vou extrudar 30 centímetros, 0,30 para baixo aqui. Vou confirmar o comando. Vou desligar aqui o Edit Poly no Polygon, muito importante, ele fica amarelinho aqui para ter atenção mesmo, porque se eu sair movimentando agora, eu vou movimentar a face que está selecionada, e não é isso que eu quero agora. Agora, por exemplo, eu quero movimentar o conjunto todo, o bloco todo, então eu vou desabilitar o Edit Poly aqui, o Polygon, e agora sim eu vou movimentar, vou levar ele para cima do grid aqui, ó. Colocar ele no ponto. Bom, após tendo feito isso, a gente vai selecionar esses 2 polygons aqui de cima. Seleciona um, pressiona o Ctrl, seleciona o outro. E vamos... Esses 3 polygons, mais este. Tá? E vamos apertar aqui o botão Extrude novamente. E vamos colocar ele também com 30 centímetros. E está feito aí nosso primeiro modelo do exercício. Esse exercício de hoje, fazer essa banquetinha aí, essa cadeirinha, esse banquinho, parece um banquinho infantil. Então está feito aí nossa cadeirinha. Esse é o exercício do dia.
Muito obrigado e até já.